Ao longo deste curso, estudamos três verdades fundamentais. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Chegamos agora a uma pergunta inevitável. Como é que essas três pessoas se relacionam? A doutrina da Trindade não afirma que existam três deuses. Também não afirma que uma única pessoa se manifesta em três modos diferentes. A Bíblia apresenta um único Deus que existe eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Embora distintos em pessoas, são perfeitamente unidos em essência, propósito, vontade e obra. Uma das evidências dessa verdade que nos chama mais a atenção é que sempre que a Bíblia descreve os grandes atos da redenção, encontramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando em perfeita harmonia. Nesta última aula da série Trindade, veremos essa unidade maravilhosa revelada nas Escrituras. Olá, graça e paz, eu sou Rivaldo Coelho, sejam muito bem-vindos ao meu canal Escrituras em Contexto. Aqui nos dedicamos ao estudo da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nosso propósito não é promover doutrina ou dogmas denominacionais, nem contestar ou ofender qualquer crença religiosa. Nosso objetivo é buscar a verdade revelada por Deus e permitir que a própria Bíblia explique a Bíblia. Cremos que Deus deseja nos ensinar por meio de sua palavra, pois ela é a fonte segura de orientação para a vida cristã. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, que tal clicar nesse botão aqui no canto esquerdo do seu vídeo, curtir este conteúdo e compartilhar com amigos e familiares. Esta é a quinta e última aula da série Trindade. Desejamos de coração que este estudo fortaleça a sua fé, amplie seu conhecimento das Escrituras e aproxime você cada vez mais de Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine neste estudo. A Bíblia começa apresentando Deus como Criador. Entretanto, à medida que a revelação progride, descobrimos que a criação envolve a atuação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai cria. Paulo, lá na sua primeira carta aos Coríntios 8,6, diz: Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. O Pai é apresentado como a fonte da criação, mas a Bíblia mostra que o Filho também cria. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 3, ele declara: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E Paulo confirma lá em Colossenses 1,16: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O Filho participa ativamente da criação. E vemos também que o Espírito Santo cria. Em Gênesis, lemos logo no capítulo 1, no versículo 2: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E Jó, lá no capítulo 33, no versículo 4, afirma: O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Portanto, desde o início da Bíblia encontramos as três pessoas atuando juntas. Não existem três obras independentes. Existe uma única obra realizada pelo único Deus. O nascimento de Jesus revela de maneira extraordinária a atuação conjunta das três pessoas divinas. O Pai envia o Filho vem ao mundo, o Espírito Santo opera milagrosamente a concepção. Em Lucas 1,35 lemos que o anjo disse a Maria: Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que lhe há de nascer será chamado Filho de Deus. Observe, o Altíssimo, Pai, o Espírito Santo, o Filho que seria concebido. As três pessoas aparecem no mesmo evento. A encarnação não foi uma obra isolada, foi uma obra trinitária. E temos o batismo de Jesus. Lá em Mateus capítulo 3, versículos 16 a 17, lemos: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Observe cuidadosamente: Jesus no Rio Jordão, o Espírito Santo sobre ele, o Pai falando dos céus. Nós estamos diante de uma única pessoa assumindo formas diferentes. Três pessoas aparecem simultaneamente, cada uma exercendo um papel distinto.
Uma das verdades mais repetidas no Novo Testamento é que o Filho foi enviado pelo Pai. Lá no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 16, Jesus declarou: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E afirmou ainda, no capítulo 6, do versículo 38, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Essas declarações revelam relacionamento eterno. O Filho não começou a existir quando foi enviado. Ele veio daquele com quem já existia desde toda a eternidade. O envio do Filho demonstra distinção pessoal e perfeita unidade de propósito. Após concluir sua obra redentora, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 7, ele declarou: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou enviarei. No capítulo 15, versículo 26, diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Observe a beleza desse relacionamento. O Pai envia o Filho envia o Espírito glorifica o Filho. Tudo ocorre em perfeita harmonia. Na oração sacerdotal, Jesus declarou, lá em João 17,4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E no versículo seguinte, logo no versículo 5, pediu, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O Filho glorifica o Pai glorifica o Filho. Nenhuma competição existe entre eles, nenhuma rivalidade, nenhuma disputa por honra. A perfeita unidade. O Espírito Santo participa dessa mesma harmonia. No capítulo 16, ainda de João, no versículo 14, lemos: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito não busca exaltar a si mesmo. Seu ministério é revelar a grandeza de Cristo. A obra da redenção continua mesmo após a ascensão de Cristo. Jesus exerce seu ministério celestial como nosso advogado. Na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1, escreve: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Hebreus acrescenta, no capítulo 7, versículo 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vemos claramente, irmãos, que Jesus intercede por nós. Agora veja o que Paulo afirma na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Temos aqui uma das mais belas demonstrações da comunhão divina. O Filho intercede junto ao Pai, o Espírito intercede no coração dos crentes. Ambos atuam em perfeita harmonia para a salvação do povo de Deus. Existem passagens nas quais Pai, Filho e Espírito Santo aparecem juntos de maneira explícita. Esses textos possuem enorme importância. Jesus ordenou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Observe algo interessante. O texto não diz nos nomes, mas em nome. No grego é escrito esto onoma, que traduzido é em o nome, singular, nada de plural. Um único nome, 3 pessoas, uma única autoridade divina. Paulo encerra sua segunda carta aos Coríntios declarando, na sua segunda carta, no capítulo 13, versículo 13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. As 3 pessoas aparecem juntas, participando da vida espiritual dos crentes. Não há espaço nessa passagem para entendermos que Jesus é uma pessoa, Deus é uma pessoa e o Espírito Santo é uma energia ou uma força. Simplesmente não faz sentido. Em sua carta aos Efésios 4, de 4 a 6, Paulo escreve: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Perceberam? Um Espírito, um só Senhor, um só Deus. Mais uma vez encontramos Pai, Filho e Espírito Santo unidos na mesma passagem. A harmonia divina não termina na história presente, ela se estende até a consumação de todas as coisas. Nos últimos capítulos da Bíblia encontramos uma imagem extraordinária. Em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 1, João escreve: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Observe os personagens presentes nessa cena. O Pai é mencionado, o Filho representado pelo Cordeiro também é mencionado, mas o texto fala ainda sobre o rio da água da vida. E o que essa água representa? O próprio Jesus faz uma importante declaração lá no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, prestem bem atenção agora, fluirão rios de água viva. Logo em seguida, no versículo 39, João explica quem é o rio de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, uma conclusão plausível dentro da compreensão trinitarista seria que Deus, o Cordeiro e o Espírito Santo compartilham do mesmo trono. Vamos ver novamente, só para ter uma ideia? Vamos lá, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai de onde? Do trono. De quem é esse trono? De Deus e do Cordeiro. Vejam bem, irmãos, um só trono, um só Deus, mas 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Do primeiro capítulo de Gênesis até os últimos versículos de Apocalipse, encontramos a atuação harmoniosa das 3 pessoas divinas, na criação, na redenção, na santificação e na glória eterna. Irmãos, ao longo destas 5 aulas, percorremos toda a narrativa bíblica. Nós vimos que no Antigo Testamento existem indícios de pluralidade na divindade. Deus, o anjo da presença e o Espírito Santo aparecem juntos. O anjo do Senhor manifesta atributos divinos. Sobre o Filho, vimos que Jesus é eterno, que participou da criação, recebe títulos exclusivos de Deus, recebe adoração, é chamado Deus. E sobre o Espírito Santo aprendemos que ele ensina, que ele guia, que ele fala, que intercede, que pode ser entristecido e que possui atributos divinos. E sobre a Trindade, foi-nos mostrado que Pai, Filho e Espírito Santo atuam juntos. Aparecem juntos nas principais obras da redenção, compartilham a mesma glória e propósito, são distintos em pessoas, mas um em essência. Esteja certo de uma coisa, a doutrina da Trindade não surgiu de especulações filosóficas, ela nasce da necessidade de harmonizar todo o testemunho das Escrituras. Quando reunimos tudo o que a Bíblia diz sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, chegamos à conclusão de que existe um único Deus verdadeiro, eternamente revelado, como Pai, Filho e Espírito Santo. Não adoramos 3 deuses, adoramos um único Deus. Ao Pai seja a glória, ao Filho seja a honra, ao Espírito Santo seja o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Se você estiver gostando de nossas aulas, não esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e acionar o sininho de notificações para não perder nenhuma aula quando eu postar, combinado? Por favor, sinta-se à vontade para sugerir temas para as nossas futuras aulas. Ficarei muito feliz em ler seus comentários. Que Deus os abençoe. Até o próximo estudo.